Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao videocast O Alfenense. E hoje vamos falar sobre trânsito, o trânsito de Alfenas. E para falar sobre isso, nós recebemos o superintendente de trânsito, Marcelo Lopes. Ele que vai nos falar sobre essas alterações que estão acontecendo na cidade, sobre sinalização e também dos novos radares que estão sendo um centro de polêmica. Marcelo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço pelo convite e vamos debater um pouquinho sobre trânsito, que é uma situação difícil aqui no nosso município. Marcelo, o pessoal tem questionado muito a questão, né? A gente vai falar de outros temas também, né? Da questão principalmente desses radares híbridos, né? Que eles estão marcando, né? Vamos dizer assim, as infrações referentes à questão de avanço de sinal, né, parada em cima de faixa. De que forma foi pensado isso e por que está tendo tanta reclamação? Américo, é o seguinte, com relação à fiscalização eletrônica, né, nós temos aqui no município duas situações. A fiscalização de velocidade, que são equipamentos metrológicos, eles medem a velocidade, que já de passagem já vou deixar claro que estão suspensas as autuações, né, não que não estejam sendo cometidas infrações por velocidade excessiva nos trechos, mas estão suspensas a pedido do prefeito. Está sendo registrado, mas não está sendo montado. Estão sendo registradas, só que não estão sendo autuados. Tem veículo que na Governador Valadares passou a 150 km por hora. Que absurdo. Naquelas descidas, naquelas baixadas. Justamente onde está implantado uma sinalização de radar ali próximo onde implanta geralmente o circo, quando vem para cá, os parques ali, naquele trecho da Governador Valadares. E nós temos também a implantação de fiscalização não metrológica, que seriam o avanço semafórico, as conversões e o avanço semafórico. O que está acontecendo? A maioria da reclamação que é levada aos vereadores, é levada ao público mesmo que comparece na Superintendência de Trânsito todo dia, numa quantidade expressiva, é que o avanço está ocorrendo no amarelo, quer dizer, não estaria ocorrendo avanço, que eles estão passando no amarelo. Porém, deixar bem claro, não há caracterização de infração por transposição do amarelo. Tá? Quando existem laços no chão, como trata-se de um radar híbrido, mas é equipamento não metrológico, tá? E outra coisa também, eles chegam, a fotografia já estava além da faixa. Não há como mudar a foto. O foco da câmera, ele é fixo. Então, todas as fotos serão retiradas do mesmo ângulo. Então, todas as fotos serão praticamente iguais. Tá? O que nós fizemos para não ocorrer essa questão do amarelo? Nós aumentamos o tempo do amarelo, né? Antes, todos os semáforos aqui eram de 3 segundos, nós passamos para 5 segundos, para justamente a pessoa ter o tempo de parar, ou se ela observar que o semáforo mudou de cor, foi para o amarelo, para depois para o vermelho, nesse trecho que ela está em transição, para ela poder passar. A pessoa não vai ser autuada se ela estiver numa faixa de transição entre a faixa de retenção e o laço, ela não vai ser autuada porque tem 5 segundos de amarelo, entendeu? Há situações esporádicas que podem caracterizar uma parada sobre faixa, o trânsito ficou acumulado na frente? Pode. Isso aí pode ser visto mediante recurso, a pessoa pode fazer. Mas muitas das infrações são cometidas com 15, 18, 30 segundos de vermelho. Tá? Algumas sim, pega 1, 2 segundos, mas isso aí, o laço, ele é diretamente acionado no vermelho. Não existe infração no amarelo. Certo, a pessoa então tem que estar atenta principalmente à velocidade, porque a velocidade é 40 km por hora, para estar chegando no ponto. Isso, observar a velocidade da via e observar, porque às vezes a pessoa acha que está entrando no amarelo, realmente ela está entrando no amarelo, porém, na hora que ela passa no laço, já tinha transcorrido 3 ou 4 segundos de amarelo. Na hora que ela transpôs o laço, que está colocado de acordo com as portarias da Senatran, na realidade, na época era do Denatran, de acordo com todas as resoluções de equipamentos não metrológicos, não há nenhuma irregularidade na sinalização. Nós fizemos a adequação desses 5 segundos para que não ocorra. Só que Alfenas, como outras cidades também,
os motoristas estão acostumados a transpor o semáforo já na iminência do vermelho. Na realidade, o amarelo é atenção, vai fechar. Aí a pessoa tem que parar. Tem que parar. Entendeu? E não dá aquela esticada. Isso, agora eu estou nesse eixo de transição. Pode parar, pode passar. Você tem 5 segundos para passar. Agora, se você passar, já tiver transcorrido, por exemplo, 4 segundos de amarelo, e a pessoa, em 1 segundo, ela não vai conseguir fazer essa transposição. Aí ela vai ser autuada. Então é por isso que há essa reclamação que estão transpondo no amarelo. Não, estão transpondo no laço quando já está efetivamente no vermelho. Quando foi implantado, começou a fazer os registros. Como é que estão esses números de registro dessas infrações? Foi bom até você me questionar sobre isso. Esses dados que nós temos agora, quando da implantação, eu vou até pegar aqui para não falar errado, o semáforo ali, que é um semáforo que está dando mais reclamações, que é o da Praça Doutor Emílio da Silveira, em maio, nós tivemos 1.121 autuações por avanço semafórico. Mais de 2026. Mais de 2026, tá? Já em junho, nós tivemos 761 autuações. Deu uma queda bem... De quase 50%. E agora, em julho, nós tivemos até meados de julho agora, 127. O que esses números nos demonstram? Que está havendo uma reeducação dos motoristas. Eles estão se reeducando. Olha para você ver, nós tivemos uma baixa de 1.100 para 127 autuações. Então, não existe indústria de multa, não existe nada disso. O que existe é a conscientização dos motoristas. A redução foi drástica. E ali é um trecho onde circulam muitas pessoas, né? É o ponto do circular, muitas pessoas idosas cruzam ali para ir à praça, os bancos. Foi, né? uma das análises que nós fizemos para implantar naquele local. O trânsito de pedestres ali excessivo, porque você vem ali da praça, você vai para a praça, você sai do terminal, você vem do fórum, então ali a quantidade de pedestres é muito grande. E estão sendo feitas também alterações em sentido de vias na cidade, porque a gente observa que Alfenas, a gente estava conversando aqui, tem uma frota entre ônibus, carros, caminhões, motos, que chega a quase 80 mil veículos. E a cidade, pelo que a gente observa, a gente conversa com vocês, as ruas são estreitas. Isso, né? Na realidade, o que está acontecendo? Isso já vem de anos e anos atrás. As vias de Alfenas, muitas, têm apenas 7 metros de largura. Algumas até menos. Mas ali, por exemplo, o calçadão da Conde Zé Carlos, da Coronel Laurino Ribeiro, é um calçadão. Tudo bem, a gente compreende. Mas a maioria das ruas, ela tem 7 metros de largura, o que inviabiliza estacionamento em ambos os lados e fluxo no duplo sentido. Então, algumas ruas nós já fizemos alteração, agora no passado recente, que foi lá no Morrão do Querosene, na São Paulo, na Adolfo Engel, houve uma melhora acentuada do trânsito desses trechos. Nós iniciamos também a alteração nas ruas que ligam a Jovino com a Henrique Munhoz, não conseguimos concluir. A empresa que presta serviços aqui é uma empresa muito boa, porém ela não enviou a equipe de sinalização ainda. Então eu não posso sinalizar por minha conta, porque o contrato envolve essa situação, entendeu? Eles têm que mandar as placas que já estão conosco e também a equipe para fazer a sinalização. Então nós estamos aguardando, eu já notifiquei, tá lá, estou lá com cópia lá, eles já me contra-notificaram, alegando que vão encaminhar a equipe. Até nós também fiz uma outra notificação, porque o semáforo que foi trocado ali no Botequim, na Conde Zé Carlos, ele apresentou inconsistência, porque tinha um fio escapado lá, as bolachas estavam queimando, eles já vieram na segunda-feira, já realizaram o conserto e agora nós estamos aguardando eles mandarem a equipe de sinalização vertical para a gente dar andamento na sinalização, nessas ruas que ligam a Henrique com a Jovino e também na Padre Cornélio Ranhas e na João Pinheiro. Isso vai diminuir e adequar o trânsito ali, né? Para não ter problema. A ideia ali é que o trânsito seja distribuído, né? E que melhore a fluidez do trânsito naquele local. Que a gente já conversou até em outras entrevistas, que há a possibilidade até de colocação de semáforos nas chegadas, tanto da Henrique quanto da Jovino, mas nós vamos aguardar
o que vai ocorrer. Dependendo do que ocorrer com as alterações, a gente faz a implantação ou não de sinalização semafórica. E você falou dos semáforos, né? Foi colocado também agora recentemente na José Paulino da Costa 2 pontos que vão registrar infrações, não é isso? Sim, esses 2 pontos da José Paulino da Costa, deixar uma coisa também clara, que todos os equipamentos foram devidamente registrados junto ao Inmetro, todos os equipamentos estão devidamente aferidos, não há nenhuma irregularidade nos equipamentos, tá? Agora, na Zé Paulino da Costa, nós colocamos tanto ali na Américo Totti quanto na Tupinambás, né, já estavam colocados, só que eles entraram em funcionamento no dia 15/6. Certo. Algumas multas que foram enviadas para os condutores, para os proprietários de veículo, elas foram devidamente canceladas, porque a empresa não se atentou a essa data. Então nós pedimos o cancelamento, nenhuma multa dessas. Então é a partir do dia 15 de junho para cá. De junho. Agora os outros 15 de maio. Certo. Entendeu? Tem essa diferenciação. Sim. Por causa da implantação dos radares. E também eles não estão funcionando como velocidade, ainda porque estão suspensos. Então todos os equipamentos estão pegando avanço e parada sobre faixa. Certo. Não estão pegando nem mesmo conversão irregular, porque ainda está em fase de contratação desse sistema. Então deixa bem claro para a população que nesses pontos, tanto na Governador Valadares, na Jovino, na Paulino da Costa, a questão da velocidade a infração não está sendo marcada. Não está sendo captada todas as imagens, né, até para fins estatísticos, mas não estão sendo autuados, por enquanto. Certo. E essas alterações que estão sendo feitas nesses pontos, vai haver outras que podem trazer mais impactos, tipo que a gente já tive algumas oportunidades de conversar com você, da Arthur Bernardes? Na Arthur Bernardes, nós tivemos um acidente gravíssimo esses dias para trás, né? O que aconteceu? O veículo... 3 veículos, nós capturamos a imagem, ele passou no radar na Arthur Bernardes, ele passou a 126 km por hora. Naquela rua? Os dois. Naquela via estreita? O que estava subindo, provavelmente não. Agora, os 2 veículos que foram capturados pelas imagens, os dois passaram a 126 km. No início, porque o radar ali, ele já está implantado, já está captando as imagens, porém não está atuado. Primeiro, porque não foi aferido, Sim. E segundo, que eu preciso sinalizar a via. Mas os 2 veículos ali, o veículo que atingiu o poste, que atingiu outro veículo lá, ele passou os 2, engraçado que na mesma velocidade, 126 km por hora. Imagina na Arthur Bernardes você passar 126 km por hora. Velocidade de rodovia. Sem dúvida, né? Até em excesso numa rodovia, dependendo da rodovia. Em excesso, que a maioria é 110, 100, né? No Brasil. 110, né? Não é um autobank da Alemanha, né? Que você pode botar 200. Há a possibilidade de fazer essa alteração, porque foi feita uma alteração na José Paulino da Costa, da questão do estacionamento, do lado correto da via. Isso. E a gente observa que Arthur Bernardes, até pessoas que vêm de outras cidades, vêm de outro estado, que questionam comigo, mas por que para do lado esquerdo e não do lado direito? O porquê eu não consegui, porque é uma coisa muito antiga. Sim. Não sei se ela tinha duplo sentido de circulação, Arthur Bernardes, ou se eles colocaram, isso é alguns pensamentos só, se eles colocaram por causa da rede elétrica, para dar alguma manutenção na rede elétrica, mas inviabiliza a colocação do estacionamento do lado direito. Por quê? Porque os veículos tipo Alfetur, os veículos de transporte coletivo, eles param do lado direito para que o passageiro faça o embarque e desembarque, realize a operação de embarque e desembarque, porém o lado esquerdo está ocupado por veículos estacionados. Então você forma um congestionamento para trás. Sim, é pedido do prefeito que a gente avalie, mesma coisa que nós fizemos na João Paulino Damasceno, que foi a colocação, regulamentação do estacionamento de maneira correta. Porque do jeito que estava lá, poderia estacionar dos 2 lados. Sim. Entendeu? E a via também não comporta estacionamento dos 2 lados e, por exemplo, um ônibus da Alfetur passando no meio, um caminhão, um veículo de grande porte. Então nós jogamos todo o estacionamento do lado direito, a não ser o último trecho do cinema. Por que vocês não lançaram? Porque nós temos ali uma valeta muito grande, entendeu? Então se a gente jogasse
a gente ia inviabilizar umas 6 ou 7 vagas, e aí ia fazer falta para a população que já demanda bastante vagas. Então nós preferimos não colocar, não alterar, mas pode ser que nós consigamos alterar isso aí junto com a alteração da Arthur Bernardes, porque os veículos eles vão estar estacionados do lado direito. Aí às vezes a gente vai ter que fazer uma proibição, bolar algum esqueminha lá de trânsito, aí, parte de engenharia lá que trabalha, o Danilo que trabalha com a gente Sim. lá, ele vai verificar para que haja conversão livre dos ônibus, que ali tem muita conversão de ônibus pegando sentido terminal. Sim. Mas é assim, um pedido do prefeito para que altere a Arthur Bernardes também, o lado do estacionamento. E uma reclamação que tá em pauta, né, entre tantas, né, dessas adequações que estão sendo feitas no trânsito, é a questão da sinalização, principalmente nesses locais que registram as infrações. Vai ser feita uma alteração, vai ser remodelada essas sinalizações? Como que está esse processo? Com relação à sinalização, desde o começo que a gente vem questionando essas questões do radar. Não há necessidade de implantação de sinalização indicando a velocidade do trecho. Sim, as placas de 40 km, que a velocidade é adotada pelo município, que também pode ser alterada. Por exemplo, lá na perimetral, nós vamos alterar para 50 km por hora. Tá? Então, com aquela margem de erro admissível de 7, então a pessoa pode passar até 57, que não vai ser autuada. Agora, também essas de 40 km por hora, também se o prefeito decidir que altere para 50 km por hora, mas, por exemplo, da Praça Doutora Emília Silveira, não é aconselhável mudar para 50 km por hora. É uma velocidade muito alta para aquele trecho com muito pedestre. E ali tem escola, tem, né, como a gente já citou várias vezes. E é uma via local que a velocidade, segundo o CTB, é 30. 30? Mas imagina se eu colocar 50. 30 km por hora. Aí complicou mais ainda. Eu estou crucificado, entendeu? Mas é por isso que foi colocado 40. Mas é uma via local, tipo via de bairro, geralmente é 30 km por hora. Ali é uma via central, pior ainda, que é uma via com muito fluxo, via de bairro tem menos fluxo, tipo, pega o Jardim Aeroporto, as vias internas do bairro ali, o fluxo é menor. Ali é um fluxo muito grande de veículos e também de pedestres. Então, por isso da escolha de 40 km por hora. Tem reclamações? Tem, mas é uma velocidade, se eu não me engano, Lavras também iniciou a fiscalização eletrônica com velocidade de 40 km por hora também. Com relação às placas, voltando às placas, foram colocadas placas de sinalização lá, fiscalização eletrônica, só que existe uma demanda de implantação, de uma sinalização maior, enquanto isso ninguém está sendo autuado por velocidade. Então, vale ressaltar então que o motorista, principalmente de Alfenas, ele está sendo reeducado. Só com essa estatística que eu te passei aqui, de 1.100 para 127, a gente está demonstrando que o nicho do caráter é de reeducação, não é vai haver uma arrecadação, porque nem houve arrecadação, porque tem a notificação de autuação, depois tem a notificação de penalidade, a pessoa pode apresentar defesa, pode apresentar recurso contra as decisões da Jari para o CETRAN, a gente apresenta aqui em Alfenas, a gente envia para o CETRAN, que aí o CETRAN avalia a regularidade ou não da decisão da Jari. Então, mas com esses números aqui, você vê que de 1.100 para 127 é uma redução drástica mesmo. Sim. Então está havendo sim uma redução na quantidade de infrações, né? Isso aqui é nítido. Sim. E também está havendo uma reeducação dos motoristas. Sem dúvida. Então, vale ressaltar que essas alterações é para benefício da população, tanto para o pedestre quanto para os motoristas, condutores de veículos? Sim, com certeza. É para trazer uma maior segurança, tanto nesses cruzamentos quanto a velocidade, que nem eu te falei. Imagina um veículo passar 126 km por hora na Arthur Bernardes. É um absurdo. É uma via daquele... estreita, né? Porque tem estacionamento e tal, uma via estreita e uma velocidade altíssima dessa. É um absurdo, né? Chegar num ponto desse. E acho que toda alteração, toda modificação acaba trazendo, né, um impacto. E é o motivo dessa reclamação. E para as pessoas que têm dúvidas, querem tirar alguma questão em relação a essas notificações, qual que é o caminho? Como que ela deve fazer? Então, Meco, com relação às notificações,
Não existe, eu não posso... A pessoa chega lá, tira essa multa para mim. Não existe essa possibilidade. Certo. Primeiro que eu não vou transformar uma situação administrativa, certo, numa questão criminal, para mim. Sim. Para a superintendência e para mim, entendeu? Então não há essa possibilidade de retirada de multa de jeitinho, não existe, tá? O que existe é que a pessoa tem o direito constitucional do contraditório e da ampla defesa. Então ela pode pegar a notificação, a primeira que ela recebe chama-se de notificação de autuação, ela está sendo notificada, olha, você foi autuada por infração, por exemplo, ao avanço do semáforo. Isso, na realidade, só mudando aqui, essa questão dessa câmera, como é um equipamento não metrológico, é como se elas são validadas por agentes de trânsito, que são os guardas municipais. Sim. É como se fosse a câmera fosse um agente que estivesse ali 24 horas. Ela substitui o agente. Isso é tudo, não sou eu que estou falando. Isso aí são resoluções do CONTRAN, portarias do Senatran, do Denatran, que estabelecem isso. É igual a questão do laço. O laço está mais para frente, o semáforo... Tudo foi cumprido de acordo com as resoluções. Não tem nada de ilegal. Mas vamos voltar aqui na sua pergunta. Sim. Como que ela faz? Qual que é o caminho? Isso, aí ela vai... muita coisa na cabeça. Sim. O que acontece? Ela tem o direito de apresentar a primeira defesa. A argumentação cabe a ela, única e exclusivamente a ela. Nós atendemos inúmeras, dezenas de pessoas lá na secretaria. Tem a Ieda, que é uma advogada que trabalha lá conosco, quebra um galhão lá, com uma servidora efetiva do município. Temos a Adriana também, que faz o atendimento lá, mas eu saí de lá, tinha 10 pessoas para serem atendidas, entendeu? Então ela tem o direito de apresentar a defesa, entendeu? Se a defesa for indeferida, se for deferida, ok, teve um erro de legibilidade da placa, ok, vai ser deferida sem nenhum problema. Agora, não foi deferida, aí ela vai receber a notificação de penalidade. Essa notificação vai abrir um prazo para ela também apresentar recurso a Jari. Foi indeferido, ela vai ter um prazo, vai sair publicado no site da prefeitura, um indeferimento, tá? E aí ela vai fazer o recurso ao CETRAN. Aí o CETRAN tem até 2 anos para fazer o julgamento. Vamos esclarecer esses prazos também, porque a defesa de autuação, que é analisada pela Autoridade de Trânsito Municipal, sobre a regularidade e consistência do auto, ela pode ser feita em até 360 dias para analisar, sob pena de prescrição, tá? Ou até mesmo decadência, que é os institutos que é aplicável aí no caso da legislação de trânsito. E também, a Jari, por exemplo, ela tem 2 anos para fazer a análise desses recursos. E o CETRAN, mais 2 anos. Então, um processo desse de multa pode demorar 5 anos. 5 anos. Isso é legal. E tem o risco ainda de prescrever. Tem o risco de prescrever se não for adotadas providências em tempo hábil pela autoridade de trânsito ou pela Jari ou pelo CETRAN em Belo Horizonte. Para as pessoas de casa que estão nos assistindo, né, as pessoas saberem onde fica a Superintendência de Trânsito e o horário que vocês têm lá para atender a população. O atendimento é das 7 até as 17, ininterruptamente, não tem parada para almoço, tá? E o endereço é na rua Jaime Santos, 530, Jardim Aeroporto, no prédio da Guarda. Após a rotatória ali, a Superintendência de Trânsito fica juntamente com o prédio da Guarda. Após a rotatória, o primeiro prédio que vai estar lá identificado ali é a Superintendência de Trânsito. Só comparecer lá no local que a gente sana todas as dúvidas que conseguimos. E outro ponto que eu não deixei, estava esquecendo, né, de comentar com você, questionando a questão daquele estacionamento ao lado da Escola Coronel José Bento, que a gente vê ali um conflito entre os motoristas que param até o horário que as vans chegam para levar as crianças. Aquele estacionamento foi feita uma intervenção maior um pouquinho do que o estacionamento, né? Ali era fluxo e contrafluxo, nós tivemos que tirar aquele canteiro, abrimos a via, ficou uma via melhor de transitar, porque a gente teve que fazer o estacionamento do lado esquerdo,
Por quê? Porque se a gente fizesse do lado direito, eles iam parar na praça, ia ter que criar uma faixa de pedestres ali, ou jogar lá as crianças lá na esquina para poder atravessar. Porque se a gente criasse uma faixa ali, a gente ia aglomerar veículos para trás. Então, a prioridade ali é a segurança dos alunos, no embarque e desembarque. Porém, existe... Aí o que nós fizemos? Nós colocamos determinados horários livres. Lógico que a guarda não vai atuar, a polícia militar não vai atuar, quem tiver parado lá no domingo fora do horário. Ok, que está livre. A parada lá, o estacionamento é livre, não a parada, o estacionamento é livre. Entretanto, existem condutores que param os veículos lá e deixam o veículo como se fosse, não obedece a sinalização que está no local, entendeu? Aí o que é o aconselhável? A guarda tem que chegar, não só autuar, ela tem que proceder com a remoção do veículo porque está atrapalhando o embarque e desembarque dos alunos. E agora, teve uma situação recente, eu nem me aprofundei para falar isso, mas eu já vou ter que comentar. Existe agora uma, entre aspas, tornozeleira, dependendo do tipo de infração, o veículo é removido a pátio, certo? Sim. Nós temos um convênio junto com o pátio da CET, que é o antigo Detran, e esse convênio nos permite, em caso de constatação da infração, remover o veículo e mandar para o pátio. Porém, hoje, só que existe necessidade de alguns ajustes pela Senatran, pelo Detran, que agora o veículo pode ser liberado, se ele demonstrar segurança no transitar, ele pode ser liberado para a pessoa, vamos supor que uma infração demande remoção do veículo para o pátio. O agente foi lá, olhou, analisou que o veículo está em condições boas, vamos supor, documentação atrasada. Ao invés de mandar para o pátio, eles vão colocar, vou indagar aqui, mas sem saber, um chip, alguma coisa no carro, que vai ser rastreado e esse carro não pode se locomover. Então, é uma questão bacana até a pessoa regularizar, comparecer no órgão de trânsito e regularizar o veículo, Sim. Entendeu? Que aí você não tem o custo operacional com pátio, com guincho. Né? Isso aí é uma alteração agora, teve uma resolução recente, 1025, não me perdoe se eu não estiver falando a resolução certa, mas essa resolução está adequando essa situação de não remoção dos veículos em caso que não denote risco. Certo. Tá? Então tá ok. Marcelo, muito obrigado por ter aceito nosso convite e estar falando à população a respeito dessa questão do trânsito que está gerando tanta polêmica na cidade. E deixar bem claro, não há infração de amarelo. A pessoa, ao cruzar uma sinalização semafórica, que não são todas que também possuem a fiscalização eletrônica não metrológica, reduz a velocidade, justamente uma queda de 1.100 para 100 está demonstrando que está havendo uma reeducação dos condutores. Então reduz a velocidade, quando for liberada a autuação por velocidade, verifique a sinalização que está no local e para que não ocorra acidente. Ok. Este foi o videocast do Alfenense. Curta, compartilhe nas nossas redes sociais. Agradecemos principalmente aos nossos apoiadores.